Sufridos para el bem. Muitas graças, Priscila, muitas graças. Sufridos para el bem. Esse é o título da predicação de hoje. Porque ele pare de sofrer. É pecado, é mentira. Temos que sofrer, pero sofrer bem. Combatir o bom combate, não? Dijo Pablo já a Timoteo quando estava terminando sua carreira, não? Estava já preso, já sabia que el acta já estava posta contra ele, ou seja, de la condenação dele acá na terra, porque Pablo dijo que el acta de nossos pecados Cristo levou na cruz, não? Clavou já na cruz e já pagou por nós outros. Pero bueno, Pablo foi morto acá nessa terra, foi condenado e teve sua cabeça arrancada, não, decapitado. Dentro de tudo era uma morte tranque, não? Já falei sobre isso. Dentro de todo, dentro de ser crucificado, que era a pior da época, não? Ou ser cerrado ao meio, como nosso irmão Isaías, teve uma morte tranque, porque corta cá, o cuello já não sente dolor, não? Dizem que o cérebro queda aí 15 segundos com consciência todavia, 15 a 30 segundos, pode ver teu corpo desprendido, não? Tua cabeça desprendida, ou seja, não pode ver a cabeça, mas pode ver teu corpo, não? Que incrível, não? Deve ser, não? Não sei quem vai ser a prova. Não quero saber de ser prova nenhuma. Que terrível. Sim. E sim, para arrepender-se, justamente. Dava tempo de tipo arrepender-se, todavia, não? Mais ou menos. Bueno, abram suas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro, aí, não é o Evangelho de Pedro, não? Um dos livros aí apócrifos que existem, que não foram aceitados pela igreja, pelos primeiros cristianos, porque realmente não era divinamente inspirado, não? Salvo que outros livros não são inspirados, mas servem, não? Servem para entender como eles actuavam naquele momento, não? Pero não é a palavra de Deus, não serve como inspirado. 1 Pedro, capítulo número 3, Evangelho não, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, lá chamadas cartas universais, não? Que foi a carta da Igreja Universal, pero não essa de la palomita, não? E universal porque está em todo o mundo, não? A Igreja de Cristo. 1 Pedro, capítulo número 3, a partir do versículo número 13. Vamos ler uns poucos versículos, não mais. Diz assim: E quem és aquele que os poderá hacer dano, se vós outros seguirem bem? Mirá a grande pergunta que já empieza, não? Quem és aquele que os poderá hacer danos, se vós outros seguis el bem? Todos fomos danhados, todos acá fomos danhados pela história em si, não? Pela história de nossas vidas. Pero por que fomos danhados? Porque aceitamos esse dano. Tu e eu hemos aceitado esse dano. Tu e eu fomos pabotes suficientes para aceitar esse dano. Aí nos dizem, pero eu tinha 5 anos, pero eu tinha 2 anos, não podia me defender, eu tinha 10 anos, tinha 15 anos, não podia me defender. Pero igualmente fomos pabotes suficientes para aceitar o dano. Por quê? Porque não tínhamos essa informação. Não entendíamos a palavra de Deus. Por suposto, um ninho de 5 anos não pode entender a palavra de Deus, não? Um ninho que é abusado sexualmente, que é a força, não sofre o dano, pero o que quero falar de hoje? Eu quero falar dessa liberdade, não? Sofridos para o bem, já sofremos o dano, porque todos nós outros temos marcas em nossa vida, por isso eu dei esse exemplo, porque eu não quero ser irresponsável de predicar algo que não é verdade. Eu podia até me defender. Não, às vezes sofrimos dano porque não podemos nos defender, pero principalmente seguimos sofrendo dano até hoje, porque não podemos abrir nossas mentes para que a palavra de Deus nos sane.
O problema não é sofrer o dano, porque o dano todos sofrimos nós outros. Não, que uno foi rechaçado, foi violado, foi humilhado, foi... Ou seja, de certa maneira, todos nós outros fomos todos, não? De certa maneira. Uns mais, outros menos, em mais intensidade, outros menos intensidade. Quem nunca se ha sentido rechaçado, não? Os padres, quizá, sem querer, não? Quizá, detrás de um dia duro de trabalho, não deu atenção ali, e ali se sentiu rechaçado, ele se sentiu triste. E todas essas coisas vão nos quedando, não? E diria aí, o profeta Freud. Estou falando profeta ironicamente, por suposto, né? E Freud vai quedar falando do passado e tudo isso. E ele tem razão que, bueno, o problema está aí, pero ele não te ajuda a resolver esse problema, não? Ou seja, até te dá alguma ferramenta, te dá uma ajudita, pero esse problema se resolve em Cristo. Esse problema do passado que tu e eu passamos, esse problema de sofrer o trauma, sofrer a perda, sofrer o rechaço, sofrer a violação não somente carnal, não, pero sino a violação de nossos direitos como ninhos, não? Que hermoso é o estatuto do ninho e do adolescente, não? Aí por la Unicef, se vocês agarrem, leiam, não? Nenhum tem que ter o direito. Há milhões de ninhos no mundo que não têm esses direitos, que não têm os direitos básicos. E não hablo de hambre, porque há muitos ninhos que passam hambre, pero há ninhos que vivem em casas com 8, 10 banhos, que tampouco têm direitos, que tampouco têm amor, que os padres estão cada um com suas drogas essas literais, quiçá, não químicas, farmacêuticas ou ilegais, e os ninhos estão olvidados, não? E eles só queriam uma família. E quiçá não, seguramente tu e eu fomos esse ninho algum dia. Pero o que Deus nos quer falar hoje é essa pergunta que a maioria delas perguntas bíblicas, não quero me arriesgar em dizer todas, eu já leí toda a Bíblia, pero não me acordo de todas as perguntas nesse exato momento, pero a maioria delas perguntas bíblicas são retóricas. Já tem lá a resposta no mesmo texto, ou no contexto de Jesus, na ensinança de Jesus. E acá diz, e quem és aquele que os poderá fazer dano se vós outros seguirem bem? Quem nos poderá ganhar? Já pararam para pensar isso? Se nós outros hacemos por amor realmente, quem nos vai poder ser dano? Se um não me agradeceu por ele favor que lo hice, se eu lo hice de coração, mal educado foi ele, não? Quem pecou foi ele, de não reconhecer. Pero eu não pequei, eu não tenho que pecar em esperar que o outro me reconozca. Até porque eu não hago por ustedes, eu hago por mim mesmo, eu hago por Deus, porque Deus atua em mim. Por isso hago o bem. Porque me querer é ser o mal. Eu quero ser o mal, não quero ser o bem. Eu sou um pouco como Pablo, não? Eu quero ser o bem. Perdão. Eu quero ser o bem, pero eu não posso, termino sendo o mal. E quero ser o mal, pero o bem está dentro de mim também. O bem está atuando em mim. E tenho que deixar que esse bem floresça e vença esse mal, não? Então, isso é basicamente o que tenho que fazer. Pero quem vai me fazer mal se eu hago a coisa por amor? Desinteressadamente, nesse sentido de recompensa. Porque, ao final, nossa recompensa de onde está? A minha recompensa está já de onde nadie pode roubar, de onde os aplausos não podem alcançar. Aí está a nossa recompensa. Porque se hago bem acá e sou recompensado, Jesus vai dizer, bueno, já ganhaste tua recompensa, não? Vai chamar aí, negrito de meme, cabe, vai dizer, aí está a tua recompensa. Não? A envidia é terrível, não? Pobre muchacho, abre um parêntese acá, não? Que seguidores aí de uma... Como é que é? Desses influencers que são mais grandes no Instagram, não? Esse muchacho Cabe, ele havia passado, não? Então, começaram a ser denúncias à rede dele, e aí derribaram a rede dele. Que coisa lá envidia, não? Pero depois, por suposto, ele logrou novamente volver, pero
Derribaram o PIB solo puramente por orgulho, por soberba, não? Que mal. Isso é um parêntese que hago. Ou seja, agora, puderam ser danho a ele? Não, porque depois isso era um danho momentâneo e depois ele volviu. Não sei se ele seguiu bem, não. Se ele seguiu bem, ele poderia estar com a consciência dele tranquilo, não? Não lo sei. Pero eu estou falando de nós outros. Se nós outros seguimos o bem, nada nos pode ser danho. La vida mesma é um danho, não? Vivemos acá ao intemperie, não? Vivemos acá expostos ao sol, expostos à lluvia, expostos ao frio, ao calor. Por suposto que não totalmente expostos, digo, porque temos um teto, não? Temos um teto, graças a Deus. Pero sofremos frio, calor, e sofrimos bem, e também sofrimos o mal desse mundo. Agora, quem nos vai poder ser danho? Se nós outros actuamos com amor. Se nós outros temos o amor de Deus em nós outros. Se nós outros temos esse entendimento do amor de Deus em nós outros. É ele entender que Deus está atuando em nós outros e por meio nosso. E Deus atua no mundo, tanto na política ou em qualquer outro lado, tanto para mal, se a política vai mal, se o país vai mal, se a política vai bem, se o país vai bem. Deus atua para bendezer seus filhos. Isso temos que ter claro, porque afinal Deus nos deu manos e braços e pernas e nos dá saúde para trabalhar, não? E isso vamos estar sempre bem, digo, bem no sentido de que vamos a buscar e vamos a encontrar que Deus nos vai a bendezer sempre. Agora, se actuamos com amor, quem vai nos poder ser danho se estamos em la verdade, não? Pablo também comparte esse mesmo pensamento de Pedro, falando de que o maior dom é o del amor, quando ele diz isso. Pero maior que tudo isso é o amor. E quem nos poderá ser danho, não? Se nós outros estamos aí fazendo a coisa bem, se nosso pensamento é bueno. Mas já que também nos equivocamos, que também temos pensamentos malos e erramos, pero eu não digo de isso, se erramos, temos a capacidade espiritual, porque o Espírito Santo atua dentro de nós outros, para dizer e pensar, me equivoquei, não? Que é um pouco que vamos a ser hoje, que hoje é Santa Cena. Então, se vamos, nos equivocamos, por isso estou bonito hoje assim, tá bem? O jogo não costuma brotar assim de saco, corbata, não? Então por isso eu estou mais bonito hoje. Então, nada nos poderá ser danho. Agora, todo esse danho que já nos disseram, nós outros permitimos que siga nos sendo. Vamos seguir legendo. Mas também, esse mais é Pedro, não? Mas também, se alguma coisa padeceis, aí ele está justificando a oração de Ariba, não? Quem é aquele que nos poderá ser danho? Ou seja, a resposta já sabemos, nada. Pero se nos tocou viver algo malo, ou se algum trauma de infância, ou a hora sigue nos tocando, não? Esse padre, madre narcisista que tu vimos, digo padre madre porque é o que está mais cerca, quem mais pode nos fazer danho é quem está mais cerca nossa, quem amamos, não? Eu sempre digo, se passa um louco aí me insultando, eu vou dizer, ai, pobrezito, que louquito que é, não? Ora, se é uma pessoa que eu amo, passa me insultando, eu vou dizer, o que passou com esse? Não, eu vou sofrer, terminar sofrendo esse danho. Ele diz, mas também se alguma coisa padeceis por causa da justiça, que sou eu bem-aventurado. Ou seja, vamos entender isso aqui. Portanto, não os amedrentai, abrandeteis com temor de ellos, nem os conturbeis. O que está querendo dizer Pedro? Eu passei o mal problema por causa da justiça. Não está dizendo que eu meti a pata e me equivoquei. Não está dizendo isso. Está dizendo que eu actuei justamente, certo. Eu fui um verdadeiro cristiano, eu amei. E por eu amar, me danharam. Por eu confiar, me danharam. Estes se vão a ver com Deus muito grandemente, porque Jesus Cristo disse, ai, são os ages da Bíblia, não? Quando Jesus diz ai, por Deus, melhor é, não sei, era não viera nascido, não? O próprio Jesus,
conta aí lá a metáfora que ele usa, mejor não hubiera nascido. Quando ele diz, ai de aquele que tocar em um destes pequenitos. Os pequenitos somos todos nós outros. Deixaram a porta aberta e a hora achamarei por entrada, não? Pedro. 1 Pedro, capítulo número 3. Já leí, estou lendo, estou no segundo versículo. Versículo 13, a hora estou na 14. Mas também, se alguma coisa padeceis, por causa da justiça, não? E estou lendo na Reina Valera, não? É Reina Valera essa Bíblia, a ver? Porque tem, Reina Valera 1960. Porque todavia não despertou. Desperta! Porque vou ter outra versão da Bíblia. Outra versão, claro. Que versão é essa aí? A minha também. NVI. Aí tá. Claro. E lá dele é PDT, não? Lá dele, porque eu já tenho uma Bíblia igual a tua, Gustavo. É PDT. Porque eu já tenho uma igual. Tá boa, né, essa versão aí. E lá tu já é NTV, não? Claro, cada um não tem uma versão. Tá bueno. Que assim comparamos as versões. Lá 10 eletrônica, claro. Eletrônica pode ter várias versões. Mas também, se alguma coisa padeceis por causa da justiça, que sou eu bem-aventurado. Pero isso acá é uma loucura para nós outros, não? Isso acá é contrário à predicação do evangelho que está sendo predicado hoje. O evangelho pentecostal, neopentecostal, que diz o quê? Que é tudo bueno, que Deus te vai dar lo mejor de la terra, que Deus isso, que Deus é aquilo, que se ajunar, se orar, se confessar o pecado, se sair. Tem uma lista de deveres que tem que ser, não? Aí tudo te vai bem. Esse é um evangelho demoníaco, mentiroso. Porque acá não está dizendo que tudo te vai bem, se vós disser a listita de coisas. Acá está dizendo que sim, tudo me vai bem, pero me vai bem por causa da justiça de Deus, imputada a mim, miserável e pecador, injusto, porque Cristo morreu na cruz, é justo, pagando por ele injusto. Quantas vezes? Uma vez sola e para sempre. O escritor de Hebreus vai dizer, e Pedro também vai dizer, e Pablo também vai dizer. Por quê? Porque essa é a predicação do evangelho. Não é como eu saí de cá. Esse é mi ethos. Ethos é tétio. Essa é mi ética. Essa é minha predicação. Esse é meu cimento. Cristo morrendo na cruz, imputando a mim justiça. Já não sou mais pecador, já não estou mais preso ao pecado, já sou livre e sou santo e sou bem-aventurado. É o que ele está dizendo. Por causa de la justiça de Deus, porque a Jesus Cristo logopiaram, a Jesus Cristo padeceu por nós outros. E se nós outros todavia padecemos um pouquitito acá, pero não sei quem está sendo perseguido, já vai morrer. Glória a Deus, porque ele vai ao céu, não? Vai ao céu. Bem-aventurados sois, portanto, não os amedreteis, versículo 14, por temor de ellos, nem os conturbeis. 15, sino, santificad a Deus, el Senhor, em vossos corações. Então, se eu não santifico a Deus em meu coração, o que é isso? Santificar é o quê? Apartar a Deus em meu coração, deixá-lo aí em meu coração, deixar sua palavra aí. Coração, acorde-se que isso acá foi escrito por um hebreu, não? Qual era a mente de Pedro? Por mais que ele escreveu acá em grego, não escreveu tão bem, porque ele era um pescador, não tinha um léxico tão grande. Seguramente alguém ajudou ele a escrever. Isso dizem os estudiosos, não? Pedro disse, se não santificar a Deus, o que é isso? O pensamento hebreu é que o coração era a mente, não o que entendemos hoje como mente para nós outros, para os hebreus, era o coração. Por isso ele diz acá, santificar a Deus em nossos corações, ou seja, apartar a Deus em meu coração. Em meu pensamento, eu tenho que ter a Deus, porque senão, irmão, eu vou julgar todos. Vou dizer, caramba, pero me isso por causa disso.
Quem não pensa assim? Não, nós outros pensamos assim. Esse me isso por causa disso, aquele me isso, o outro por causa do outro. E terminamos julgando a todos quando nós outros mesmos também somos pecadores. Também eu hago el daño ao outro porque quero, por um motivo. E está mal. E temos que manter esse equilíbrio de sempre levar a Cristo nossos erros, nossos pecados, sempre levar a Cristo esse memorial, a qual vamos estar compartilhando hoje, da Santa Cena. Não, já vamos entrar no momento de Santa Cena. Já estou terminando. Que mentira, não, pastor, falta muito todavia. Em vossos corações, está sempre preparados para quê? Para apresentar defesa como? Com mansedumbre. Porque acá está falando de alguém que foi atacado. Alguém foi atacado injustamente, não? Pedro está querendo dizer acá que é Deus que nos justifica, o mesmo que Pablo vai explicar já no livro de Romanos, não? Capítulo 8, não? Quem tentará acusação sobre os elegidos de Deus? É Ele quem nos justifica. Pedro está falando basicamente o mesmo acá, não? Acá é uma redundância bíblica. Que bueno, isso é maravilhoso, porque está nos falando uma vez mais, não? Ou seja, Deus me justifica, Deus me vai a bendezer. Agora, eu tenho que estar preparado para apresentar com mansedumbre e reverência ante todo o que demande razão da esperança que há em vós outros. Ou seja, o tipo estava me maltratando, me basuriando, me instigando, me molestando, e todavia eu tenho que apresentar defesa com mansedumbre. Ou seja, mansedumbre não quer dizer ser pabote. Jesus Cristo não era pabote. Ele se parava de frente, bem. Não? Dar a outra face não é ser pabote. Dar a outra face não é querer dizer, pegar-me um pouquinho mais forte, por favor. A hora mais forte, desse outro lado. Pegar-me bem, porque não pegaste tão bem assim, não é ser masoquista. Não é que tenha que suportar todo e seguir dizendo, não, golpear-me um pouquinho mais forte, porque ao final eu mereço. Jesus disse para dar a outra face. Não quer dizer isso, quer dizer parar-se diante da situação, enfrentar e dizer, biblicamente, estás equivocado por causa disso. Deus não quer que vós atue assim por causa disso. Então, se há que ter uma meta, um final, um paro, não? Há que parar, há que frenar o mal. Agora, como tenho que fazer isso? Com mansedumbre. É difícil, hein? Porque um não está sendo atacado, está sendo golpeado, está sendo lastimado, e tenho que ser com mansedumbre. E reverência. Reverência é como se for uma regra, uma ordem, não é como acá, estamos em reverência, é uma liturgia. Estão todos sentaditos, mirando a mim. Que raro, não? Que raro isso. Pero bueno. Glória a Deus, graças a Jesus. A reverência. Ante todo, el que os demande razão da esperança que há em vós outros. Versículo 15. Porque é uma esperança que há em nós outros. Qual é a esperança? Cristo, a esperança de glória, não? Cristo é a esperança que está em nós outros. Tendo buena consciência, versículo 16, para que em lo que murmuram de vós outros, como de malhechores, ou seja, como murmuram de nós outros, como se nós outros tivéssemos equivocado, nós outros fôramos el malhechor, não? Eu digo a meus amigos, às vezes, que eu tenho até vergonha de dizer que sou pastor, às vezes. Pastor, tem vergonha de Cristo? Não, eu tenho vergonha por causa de outros pastores, que representam tão mal a classe de pastores, não? Que dá vergonha. É isso que quero dizer. Não me avergonho de Cristo, de maneira nenhuma. Pero tenho vergonha disso, não? Desse mal exemplo que é tão grande que, caramba, pero ser pastor não é nada disso que estão predicando por aí. Não é esse tipo que, é sacrosanto e toda essa aparência, não? Bueno, eu estou assim, bonitito hoje, pero pela Santa Cena não mais, não? De saco e corbata. Pero, onde estava 16, não? Nos avergonha de nós outros como de malhechores, não? Parece que somos avergonçados e nos tem a nós outros como malhechor. Agora,
Quem tem que ser avergonçado? Estes que nos chamam de malhechores. Estes que dizem que estamos equivocados. Pero antes nós outros devemos estar certos, realmente certos em Cristo, tá bem? Acá está se falando de verdadeiros cristianos, tá bem? Não está falando daquele tipo que é mal cristiano. Já viu o mal cristiano? Que tem problema com todos os vizinhos, tem problema com todos. Esse é um mal cristiano. Por suposto, pode ser que realmente te toque. Eu já he visto gente e já he visto lugares onde tocou todos os vizinhos ao redor. Eu tenho 6 vizinhos acá. Graças a Deus não são malos todos. Não digo que nenhum é malo, não, nenhum é malo. Pero, imagina, tenho 6. Minha casa comparte 6 com 6 vizinhos. Não somente um acá, outro acá e um no fundo, não, são 6. Então você tem 6 problemas diferentes, não? Ou poderia ter, pero tenho que administrar seus problemas. Meus vizinhos me dão direito para que eu reclame, às vezes sim, pero há que administrá-lo para mim, porque eu também seguramente dói. Que saia, já querem dormir e acá em casa é ruído. Não sei, não? Graças a Deus nunca reclamaram, pero quizá, pode ser que sim, quizá meu vizinho queira dormir a hora e a reunião está cá. Não? Molesta, não? Rubem dijo que molesta quando entra. É humo, não? Imagina. Já não pode nem queimar nada já no fundo, não, que lá vizinho reclama. Hablo bajito cá, não? Então, se quer água, João, não queima já no fundo, queima cá na frente. Põe um ventilador para já, você vai para o outro lado, não? Onde nadie reclame. Ou seja, temos que nos conciliar, não? Agora, nós outros não podemos estar equivocados. Acá está falando de alguém que está sendo perseguido, de alguém que está sendo danhado, está recebendo o dano, pero porque por esse simples direito de ser cristiano. Não estamos falando daquele cristiano falso, mentiroso, que tem problema com todos os vizinhos, tem problema com toda a gente ao seu redor. Todos da família estão equivocados, só ele está certo, porque ele um dia entrou numa igreja, levantou a manito e foi bautizado. É um mentiroso, é um fariseu, aí que se converter de verdade. Não estou falando desse tipo. Agora, o que diz o 16? Diz que estes sejam avergonçados os que caluniam vossa boa conduta em Cristo. Está falando de uma boa conduta em Cristo. Ou seja, se tu e eu temos uma boa conduta em Cristo, quem será avergonçado? Os que nos caluniem. Pedro também usa essa imagem para dizer que, em outro lado, não, ele diz que nosso comportamento tem que ser tão bueno para que o diabo tenha vergonha. Creio que é no começo acá, não, de treino, tenha vergonha por não ter nada que nos acusar. Quando o diabo for acusar de algo, ele vai dizer, que vergonha, não queria falar desse chavão, pero é bueno. É bueno, não sei como acusá-lo. Que lindo, não? O mais lindo é que o diabo dê testemunho nosso. Isso é maravilhoso. Isso é bíblico. O diabo tem que estar enojado comigo, furioso, e ele tem que dar testemunho de mim. Qual o testemunho dele que ele vai dar? Que não tem nada para me acusar. Ora, se vive, uma coisa é acusar injustamente, falsamente, que é o que está falando cá. Estes que murmuram, como malhechores, serão avergonçados. 17. Porque melhor é que padeceis, fazendo o bem, se a vontade de Deus assim lo quer. Não? Acorda-se também que Pedro era um hebreu, e esse é o pensamento hebreu. Que Deus é bom, que Deus é malo, que a vontade de Deus é que padeça e tudo mais. Deus não tem nem a vontade que padecamos. Deus não quer que padeçamos, pero é lo normal. Por isso, Jesus, em sua oração, disse, Padre, não os pido que los quite del mundo, pero que os livre del mal. Não? Se bem que não é o desejo de Deus que nos vá mal, se equivocou. Não, é o Deus pentecostal, não. Se equivocou, perdeu a salvação. Me clamou? Não, clamar-me um pouquinho mais forte aí, porque uma semana mais de ajuno e oração. Bueno, aí está salvo novamente, listo. Está consagrado, não? Não isso, sino que realmente Deus sabe que o pecado está acá na terra. O pecado não foi quitado totalmente nesse sentido de não existir.
O que é pecado foi clavado na cruz, quitado no sentido de perdonado, já foi perdonado e será quitado de vez quando Cristo volver a segunda vez, estabelecer novos céus, novas terras e tudo mais, não? E reinarmos com Ele. Isso daí é algo escatológico, não? Escatológico ela é a ciência que estuda os acontecimentos finais. Isso daí é escatologia. Nesse tempo, sim, não terá mais pecados e não vamos ter sofrimento por pecado. Por exemplo, hoje, envelhecemos, não? Cada minuto, cada hora que passa, envelhecemos, estamos caminhando ao deterioro. Nosso corpo vai se deteriorando por lá e nos causa enfermidades, nos causa mortes celulares, não? Isso é o normal. Isso devido a que é o pecado. O pecado que cometimos, não, é o pecado... Como é que é o nome do pecado? Original, não? O pecado original, o primeiro pecado. Também pode ser devido ao pecado que cometimos, não? Se vivemos uma vida muito mala, desarreglada, não sei, desreglada, ou se o médico diz, Mira, tem que fazer isso, e não ensino, bueno, também pode ser devido ao nosso pecado. Mas às vezes não, simplesmente é por ele pecado que vino o mal no mundo. Pero ele diz, melhor é que padezcais, sendo ele bem, se a vontade de Deus assim lo quer, que sendo mal. Isso é lógico, não? Se eu estou padecendo porque me equivoquei, meti la pata, mereco, não? Agora, se eu estou padecendo porque o outro hermanito pecou, porque o outro pastor não foi exemplo, e puseram todos os pastores dentro da mesma bolsa, porque o outro não predica a verdade. Por exemplo, eu padeço muito, porque os pastores predicam mentira. Por quê? Qual é a igreja que está mais llena? A igreja que o pastor predica mentira. Mentira junto com verdade. E outros que predicam só a mentira. Essas estão mais llenas. E eu termino sofrendo que predico verdadeiro evangelho. Ora, isso é um problema de aquele que predica o mal evangelho. Porque ele vai prestar conta a Deus. Eu sofro, não vou me pôr nessa condição de, pobrecito, pastor, não. Eu estou muito feliz que todos os três vieram hoje, não? E los felicito e estou muito feliz. Não? Digo, padeço no bom sentido, não? Às vezes somos 2 ou 3 a cair na igreja, ou às vezes, ou poderíamos ser mais já que há um evangelho verdadeiro sendo predicado. Não só o Jô, há muitos outros pastores que predicam o evangelho verdadeiro também. Pero os três que entendem algo de Bíblia sabem que há muitos de igreja grande que predicam o evangelho mentiroso, ou que queda sempre mesclando, não, o evangelho verdadeiro com o evangelho mentiroso. Não, eu já tenho aí amigos no Facebook que mesclam todo momento, não? Aí os jovens têm que dar levantando bandeiritas, sendo coisitas que são desnecessárias, sacando fotitas para pôr no Instagram, no Facebook. Trabalho evangelístico. Sabe qual é a verdadeira evangelização? É que tu tome vergonha na cara e seja cristiano de verdade. Porque a outra pessoa vai ver, mira, que você tenha sempre ser um bom amigo, ser um bom companheiro, não? Ser companheiro de pessoas que não são cristianas e ser um bom amigo, a pessoa vai confiar em você e vai dizer, esse tem algo diferente, então você vai e predica com o teu exemplo. E vai ver que a gente vai ser transformada, porque o poder de Deus está atuando em vós, não? Já estou terminando. 18. Porque também Cristo padeceu. Quantas vezes? Uma sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para levar-nos a Deus, sendo a la verdade mortos em la carne, pero vivificados em espírito. E aí termino, eu poderia seguir legendo, porque há muito que falar todavia desse texto, pero quis cortá-lo por acá. Cristo sofreu uma sola vez, já levou nossos dolores, nossos padecimentos, nossos pecados, não? Quantas vezes? Uma vez é justo, tomando o lugar dele injusto, que era tu e eu, pero a la vez nos hacendo nós outros justo, porque sua justiça foi imputada a nós outros. E hoje temos vida, realmente, lá temos em abundância, porque essa foi o legado de Jesus, não? E foi a condição que Deus nos ha deixado. Estávamos mortos, Ele nos ha deixado com vida e vida em abundância. Vamos orar.
Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos passar para esse momento de Santa Cena. Eu vou pedir para a Ramona e Kika passar para me ajudar. A irmã Ramona, a irmã Kika, para servir. Vamos orar. Padre, te damos glória e graça por esse mensagem ministrado em nossos corações. Padre, tua fidelidade e teu amor não tem fim. Se padecemos um pouco hoje, padecemos por ti, padecemos para ti, e nos toca viver momentos bons e malos. Pero tu eres fiel. Pero é maravilhoso glorificar-te e adorar-te. És maravilhoso estar em tua presença. Sabemos que tu eres fiel. Tu has começado essa obra magnífica em nossas vidas e não vai parar. Não vai parar, mientras não ser esse dia perfeito e agradável. Só queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra ministrada nos nossos corações e queremos sofrer bem. Sofrer é bom sofrimento tuyo, porque sabemos que esse sofrimento trairá bem-aventurança, trairá felicidade. Não queremos sofrer porque hacemos a coisa mal, porque não queremos fazer mal, não porque não queremos receber o dano, sino porque não queremos fazer a coisa mal. Nos ajuda, Senhor, a tomar sempre boas decisões. Santo Espírito, estou pedindo algo que tu já loasse. Na verdade, quero só ser grato a ti, porque tu já loasse isso. Tu sempre estás hablando a nossos corações, nós outros que muitas delas vezes não te escutamos. Te damos graças, em nome de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo número